Olá, pessoal, bem-vindos. Eu sou a Vânia Dalvelo, sou fundadora do Método Pilates for Kids. Para quem não me conhece, atuo com o método, ensino o método. Estou aqui realmente para estar ajudando ainda mais a todos que estão começando, ou então pensando, ou então já trabalhando, ou então realmente começando nesse mercado, né? Que é um mercado extremamente importante, necessário, né? Principalmente para as crianças de hoje, né? Então, muito importante que a gente possa estar, sim, se preparando, conhecendo, aprendendo, e tudo isso realmente vai fazer grande diferença. Então, vamos lá. Hoje, então, a gente vai falar sobre o Swan Dive, que nada mais é, gente, que nada mais é do que também conhecido como o mergulho do cisne, né? Então, se for traduzir, né, para o português, Swan Dive é o mergulho do cisne. Então, a gente começa a perceber que Joseph, inclusive, ele já fazia muitas analogias, ele já tentava deixar o nome do exercício muito fácil para que as pessoas já pudessem entender o que ele queria que fosse feito naquele exercício. Ele já explicava de uma forma e ele já trazia isso para que facilitasse a nossa vida e facilitasse principalmente para quem fosse ensinar. Então, o exercício de hoje, que nós vamos estar aprendendo hoje, ele realmente vai contribuir muito para você, para que você possa entender tudo aquilo que você precisa para, então, aplicar com a criança. Então, normalmente, quando a gente está trabalhando com a criança, e esse exercício também, gente, ele é considerado um exercício intermediário. O que é isso? Ele é um exercício que não é dos mais fáceis, mas ele também não é dos mais difíceis. Então, ele pode ser ensinado para as crianças? Pode. Ele deve ser ensinado para as crianças? Deve. Qualquer idade eu devo ensinar? Não. Você deve ensinar, inclusive, das idades de 4 a 12 anos, porém, com 4 anos, a gente sabe que já se torna mais difícil de levar esse método, né? Então, a gente já começa a preparar o corpo da criança e, por volta dos 6 anos, a gente, então, realmente começa a ensinar os movimentos, os exercícios propriamente ditos, tá? Então, aqui. Então, a gente pode dizer aqui que ele é intermediário, tá? Eu não vou escrever muito, tá, gente? Porque o objetivo aqui não é ficar escrevendo, mas realmente mostrar para vocês como que funciona por trás de um movimento, como que a gente pode estar levando para a criança, como a gente faz com que a criança realmente goste de fazer sua aula, e quando a criança gosta de fazer sua aula, automaticamente você começa a ter mais alunos, você começa a ser mais indicado, você começa a ter mais aulas e, consequentemente, você acaba tendo mais renda. E é por isso que o método te dá mais renda extra, ok? Então, assim, esse exercício, né, o mergulho do cisne, ele pode ser ensinado em duas etapas. A primeira etapa, que é muito importante vocês entenderem, a gente chama de preparação, tá? É como se eu preparasse, tá? Como se eu preparasse o corpo das crianças para então eles começarem a fazer o movimento. Então, como é que eu posso fazer uma preparação do corpo dessa criança para depois inserir ela no próprio movimento? Então, o próprio movimento, ele é um movimento que exige bastante do corpo da criança. Ele é um movimento que trabalha muito a questão... inclusive, eu vou botar aqui para vocês o objetivo, tá? O objetivo é trabalhar a cadeia extensora. Então, vai trabalhar as costas para facilitar. Tá? Então, a gente vai ter esse objetivo para trabalhar ainda mais a cadeia extensora e, principalmente, fazer um trabalho mais voltado na criança. Hoje, a gente percebe muitas crianças com muita fraqueza muscular, elas não têm tônus muscular, elas não têm fortalecimento e nas costas, inclusive na cadeia extensora, então, é muito mais debilitado. O ambiente que as crianças convivem, os meios que elas utilizam, os acessórios que elas estão trabalhando, que elas estão mexendo, eles tendem a fazer com que essa cadeia fique cada vez mais fraca, porque a criança está cada vez se fechando mais. Né? A gente diz que a criança está fechando, está fechando. Por que ela está fechando? Ela está encolhendo, ela está se retraindo.
Porque o celular está aqui, o computador está na frente, o sofá faz dessa forma, o sentado é dessa forma. Então, a gente percebe que a criança ela vem se fechando, porém, a gente tem a clareza e sabe da importância de nós estarmos trabalhando esse fortalecimento. Às vezes, não basta simplesmente você dizer para a criança, e isso é muito comum dos pais, né? Endireita suas costas, senta direito. Não é assim, tu tá todo caído, porque na cabeça da criança, ela não consegue sentir isso. Ela simplesmente está dessa forma porque a musculatura dela, o tônus muscular dela não tem rigidez suficiente para segurar e para manter ela. Então, se eu não trabalho um movimento, se eu não trabalho um exercício que vai estar fortalecendo essa cadeia, que vai estar fortalecendo a coluna da criança, que vai estar ajudando a minimizar uma cifose, que a gente já percebe muito nítido nas crianças, eu não consigo realmente fazer um trabalho e não consigo fazer com que aquela postura, aquela avaliação que eu fiz, eu tenha uma melhora. Então, mais do que pensar no que a gente vai estar fazendo com a criança, nós temos que pensar o que a criança também precisa. E por que eu trouxe esse exercício hoje? Porque é visível o quanto que as crianças de hoje precisam trabalhar a cadeia extensora, o quanto elas precisam fortalecer a coluna, o quanto elas precisam trabalhar as costas delas, porque senão elas vão estar piorando a cada vez mais, ok? Então é importante você entender o objetivo, é importante você entender o contexto que isso acontece, como estão as crianças, né, a partir de então, e como a gente pode estar trabalhando com elas, ok? Então, primeiramente, eu gosto de trabalhar, então, como eu disse aqui, com uma preparação, tá? Então, eu não começo diretamente no movimento em si. Eu começo preparando o corpo dessa criança. E aí, vocês sabem da importância que eu tenho de estar associando, né, o movimento com algumas coisas que a criança já conhece. E eu também tenho algumas técnicas, né, para ajudar a ensinar esse movimento. Então, como é que eu faço essa preparação? A preparação desse movimento, ela é basicamente a criança estar deitada, tá? Ela está deitada, agora sim, no dia de hoje, de barriga para baixo, né? Ou de decúbito ventral, então ela está com de barriga para baixo, tá? Aqui. E ela vai estar com as mãos mais ou menos na direção do rosto, tá? Mas ela tá de barriga para baixo, deitada no chão, tá? E aí o primeiro passo é ela estender os cotovelos e erguer um pouco os ombros, tá? É como se ela tivesse assim, ó, gente, que nem eu estou com vocês aqui, ó. A criança está deitadinha no chão. Imagina que eu estou deitada aqui no chão, tá? Estou deitada no chão, mãos na direção da orelha aqui, e aí ela empurra o tronco para trás, abre o peito, vai fazendo força lá na cadeia posterior para subir, tá? Mas ela mantém o braço na direção do corpo dela, tá? E ela vai estendendo, 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 ok? Depois que ela faz esse movimento, a gente chama de preparação. Mas eu simplesmente chegar para a criança e dizer para a criança, olha só, galera, seguinte, a gente vai fazer um movimento hoje, então eu quero ver todo mundo deitado de barriga para baixo, mãozinha do lado da orelha, e a gente vai estender o braço erguendo o tronco, né? Erguendo a cabeça para trás, olhando lá na frente, abrindo o peito, empurrando para trás. Isso é uma forma de ensino? É uma forma de ensino que a criança vai fazer o movimento? Vai. Mas é uma forma de ensino que a criança vai achar interessante, vai gostar de fazer? Não, porque não tem associação com nada que ela conheça. Então, o que a Vânia começa falando é da seguinte forma. Imagine que vocês são as minhas crianças, né? E que nesse momento eu vou estar, então, ensinando vocês a fazer a preparação, tá? Do Swan Dive, tá? Ou então um mergulho do cisne. Então, o que a gente faz? Eu começo a perguntar para elas o seguinte. Vocês são meus alunos aqui e vocês têm que responder que nem eles, tá? Ok? Fica tranquilo que as palavras estão ao contrário, mas o objetivo é que vocês prestem atenção na estrutura, tá? Quem quiser no YouTube está sendo transmitido também ao vivo, tá? Então é o seguinte, prestem atenção aqui comigo. Imaginem que vocês são as minhas crianças e eu começo a minha aula com vocês. Bom, gente, é o seguinte. Hoje nós vamos aprender um movimento que é um movimento do Pilates, que é um movimento do Pilates para as crianças
e eu quero ver se vocês podem me ajudar a fazer a nossa aula ser um pouco diferente. Eu quero perguntar para vocês se vocês já conhecem, ou se vocês já viram, ou se vocês sabem alguma coisa, né, que voa. E aí a criança começa a falar, falem aí, gente, o que é? Imaginem que vocês são crianças, o que vocês acham que iria voar, né? O que vocês acham? E aí vai sair, passarinho, prof. Não, não é o passarinho. A borboleta, também não é a borboleta. Ah, é um asa delta, também não é asa delta. Ah, o avião, é o avião, então vocês acertaram! E hoje a gente, então, vai fazer um movimento que ele reflete o avião, tá? É muito parecido com o avião, ok? Então, ele vai decolar, então ele vai subir, o avião não... E olha, gente, o entendimento que a gente tem que fazer na criança. O avião, ele não parte do chão e ele sobe quando ele decola, não é o mesmo movimento que eu quero fazer com a criança quando ela decola, né? Então, imagine, agora falando como profissional, né? Como profil de vocês, alunos, né? Imagine, você faz a criança entender essa associação de que o avião, ele parte do chão, ele tá andando no chão, né? E ele pega a velocidade até que ele decola. Então, ele faz um movimento de subir. O que eu quero que a criança faça? Eu quero que a criança esteja deitadinha, com a mão na linha da orelha dela e que ela suba o tronco. Então, quando eu digo para ela que a preparação de hoje é o avião, é porque eu quero mostrar para ela que esse avião tem conexão e é uma das coisas que a gente vai fazer na nossa aula de hoje. E aí, para ela, começa a ter mais sentido. Porque o avião, ele tem as asas. Na nossa forma de trabalho, e quando a gente ensina para a criança, as asas do avião podem ser os nossos braços. O corpo do avião, né, o eixo aqui do avião pode ser o corpo da criança. E aí ela começa a entender. A criança mais pequenininha, aquela de 4 aninhos, de 4,5, 5 anos, você pode explorar ainda mais ela. Deixa ela explorar o que ela conhece, como é que é o avião, imitem o avião. E aí as crianças saem correndo com os braços, né? E elas vão fazendo, e vão fazendo o movimento, tá? E aí você vai explorando esse movimento, vai explorando aquilo que ela já tem de conhecimento, porque ela já viu o avião, porque ela às vezes já andou no avião, porque ela tem uma história para contar. E é aí que você começa a se conectar com a criança, porque aí tem um sentido. Quando você tem um sentido para passar para a criança, você cria uma conexão com ela. E aí fica mais fácil você fazer com que a criança entenda. Qual é o objetivo de hoje? O objetivo de hoje é a gente imitar, né, teoricamente, o avião. E como é que o avião, imaginamos que ele está parado. Como é que seria vocês um avião parado? Aí eles podem fazer no chão, como que eles imaginam que é o avião. Você vai conduzindo para a maneira que você quer. Mas muitas vezes é importante você deixar a criança, inclusive, né, ela experimentar de outras formas, ela se posicionar de outras formas, ela sentir de outras formas. Então, quando você abre o leque para ensinar para ela que ela vai estar se associando ao avião, é uma forma de você dizer para ela o seguinte: olha só, gente, então vocês vão deitar agora, vocês vão deitar de barriga para baixo, vamos imaginar que vocês são um avião, ok? Paradinho lá no começo da pista, ok? E aí, o que vai acontecer? Vocês vão botar a mão do lado, porque as próprias asas do avião tá do lado, né? Então, tá do lado dele. A gente só vai pedir para elas abrir um pouquinho mais, porque o cotovelo pode simbolizar até mesmo a própria asa, né? Então, você pode deixar a asa do avião aqui, ó. Mais ou menos assim. A criança deitada, e aí você vai dizer para ela: muito bem, o avião vai começar a andar. Vai começar a andar, vai começar a andar. E agora ele vai começar a erguer, ele vai decolar, 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 até que ele estende o braço, a criança estende o braço, e a gente diz: ele decolou! Ele decolou, então todos os aviões aqui estão decolando. Então toda criança faz o movimento, ok?
Isso faz a criança fazer o movimento que você quer, que você precisa que ela faça, mas que ela tem um outro objetivo. Ela está fazendo por causa que ela está fazendo o movimento que você pediu, que você precisa, mas ela está se associando a um movimento de algo que é concreto, que ela já viu, gente. Ela já viu um avião decolando. Ela já viu que ele não sobe de uma vez e rápido e para frente. Ele vai aos poucos decolando até que ele decola e realmente já começa a voar. Então você começa a fazer essa associação e vai falando com a criança. Muito bem, agora a gente vai voltar o avião. Volta o avião, ok? Vamos fazer de novo? Quero ver. E aí você vai repetindo com a linguagem do avião. E não com a linguagem de guri, pessoal, a gente diz aqui, gurias, guris, né, no sul, né? Mão do lado, né? Vocês vão estender o braço e vão olhar lá para cima. Essa linguagem não é errada. É a forma de ensino que a gente utiliza para trabalhar com adultos. Mas não é a forma mais indicada que eu sugiro você a trabalhar com crianças, porque na cabeça dela aquilo não tem sentido. Na cabeça da criança, colocar aquela mão do lado, empurrar para cima, erguendo o peito, não tem graça, não faz sentido para ela. Entenderam? Então você tem que levar o movimento de uma forma mais atrativa. Caso contrário, você perde a criança. Caso contrário, a criança faz 2, 3 aulas e ela vai embora, porque não tem simbologia para ela, não tem conexão. Quem aqui já trabalha com Pilates, ou quem aqui já teve experiência com crianças, né? Às vezes, até mesmo às vezes de dar uma aula para uma criança ali, e às vezes o profissional que está ali, ele não tem nem ideia de o que fazer. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai fazer como ele faz com o adulto. Né? Então, é meio que óbvio, às vezes, o profissional que não tem clareza, que não tem nenhum curso, que não sabe como fazer, ele usar aquilo que ele sabe. E é óbvio que isso vai acontecer? Só que eu tenho certeza que não vai funcionar por muito tempo, porque não tem conexão, porque não tem sentido na cabeça da criança. Entenderam? Então, você parte de um objeto para ensinar algo que você vai precisar lá na frente, ok? Então, a gente vai trabalhar com esse movimento hoje, que é o sound dive, que é o mergulho do cisne, e aí você deve estar perguntando, ok, Vânia, mas o próprio nome já diz, né? O nome do exercício já diz, o mergulho do cisne. E tu vem e me traz um avião, qual é a noção disso? Qual é a lógica disso? Sei que vocês estão pensando disso, não estão? Afinal de contas, eu pensaria. E aí, eu quero dizer para vocês que eu só peguei o avião para mim fazer uma preparação, para mim preparar o corpo dessa criança. Porque se eu não tiver essa preparação dela saber o que é uma extensão de braço, uma extensão de coluna, que ela souber fazer esse movimento, o restante, que é o restante do movimento, que é o mergulho por si só, que seria a segunda parte, ela não vai conseguir fazer. Então, muitas vezes, é muito comum e é muito normal do profissional querer acelerar o movimento, querer fazer o exercício de uma vez. Só que pensa comigo, você precisa ensinar todo o movimento, todo de uma vez, de uma aula só? Você não tem mais tempo com essa criança? Não, né? Você tem tempo. Você pode levar de uma forma mais prazerosa para a criança. Você não é obrigado a ensinar todo o movimento numa aula só. Caso isso ocorra, ótimo, mas se não der, você ensinando a primeira parte, fazendo essa associação, fazendo a criança entender, fazendo ela sentir no corpo dela, você realmente já fez uma excelente aula, ok? Passando disso, então, vamos supor que a criança já fez isso. Eu já tenho essa parte, né? Eu já ensinei essa parte. Como é que, Vânia, tu ensinaria o restante do mergulho do cisne, do sundive? E aí, para quem já conhece ou para quem não conhece, existe um personagem que é muito conhecido, que ele vem há muitos anos ensinando, educando e fazendo realmente uma analogia com o que acontece no mundo e, ao mesmo tempo, fazendo as pessoas se darem conta de que todos somos iguais.
E essa analogia, ela está caracterizada numa história que se chama O Patinho Feio. E aí, como é que eu continuo ensinando, né? O swan dive ou o mergulho do cisne, eu utilizo uma história que a grande maioria das crianças já conhece, já ouviram, já vivenciaram, já leram ou já alguém contou para ela. E quando essa criança, ela já vivenciou o que está acontecendo e ela já vivenciou essa historinha, você já começa a fazer uma associação do que é o movimento que a gente vai fazer hoje com a história que você vai falar. Ah, Vânia, mas para criança não é, uma criança de 10, 12 anos não é muito infantil? Depende da criança. Eu já trabalhei com crianças de 12 anos e elas não sentiram que isso era infantil, bem pelo contrário. Elas começaram a enxergar outras formas de realmente aprender com a própria história. Então, eu trago, principalmente, só ajustar ali, gente. Eu trago especialmente nessa parte a história do Patinho Feio. Posso contar a história rapidamente para as crianças relembrarem? Pode. Eu posso perguntar o que elas acham, eu posso perguntar o que elas já entenderam, se alguém já contou. Eu abro o leque de perguntas, eu faço elas relatarem o que aconteceu. Deixa eu vir para o lado de cá, gente. Eu faço elas relatarem aquilo que elas já vivenciaram, aquilo que elas já entenderam, aquilo que alguém já contou. Sim, porque quanto mais eu conseguir fazer ela estar dentro da minha aula, ela tem que estar gostando da minha aula, ela tem que estar fazendo parte da minha aula. Caso contrário, não existe uma abordagem que eu vá fazer uma pergunta e ela vai me responder. Porque daí, nesse momento, eu pergunto para eles, né? Quem já ouviu essa historinha? O que você aprendeu? E olha só, gente, além de ensinar algo extremamente importante, algo que realmente faz sentido para a criança, e ensinar realmente um movimento do Pilates que é para a criança, eu também posso fazer com que ela possa expor o que ela sente, o que ela gostaria que acontecesse, aquilo que é o entendimento dela, levando também para uma parte mais emocional, né? Muitas vezes você vai ter uma criança lá que está se sentindo um patinho feio, que está sendo discriminada, que está sofrendo bullying muitas vezes, e aquele exercício que você vai dar, que vai fazer uma conexão com uma história antiga, mas que ainda hoje em dia acontece muito, faz com que você se aproxime ainda mais daquela criança. Então, a historinha do Patinho Feio é só uma entrada, né? É só uma forma da gente começar a ensinar algo que é importante para a criança, um movimento que eu preciso ensinar, tá? Então, eu posso utilizar a história, eu posso utilizar a música, eu posso perguntar, eu posso abordar a criança por diversas formas. E aí eu posso perguntar o que aconteceu com esse patinho feio, né? O que aconteceu? Ele ficou sempre pequenininho? Ele permaneceu pequenininho? Ele continuou sendo rejeitado pelos irmãos? Ele continuou sofrendo aquilo que ele vinha sofrendo? Vou botar aqui, tá? Não, ele cresceu. E quando ele cresceu, ele virou um lindo cisne negro. Né? E aí, o que acontece? Vocês conseguem perceber, gente, a conexão que a gente está fazendo de um movimento que eu tenho que ensinar, mas de uma forma que eu vou estar levando para a criança. Porque agora, Vânia, faz sentido o mergulho do cisne com o cisne que eu trouxe. Por que agora faz sentido? Porque agora eu vou estar usando a imagem juntamente com o movimento que eu preciso fazer, que é o próprio mergulho do cisne. Né? Então, quando a gente fez a preparação, que era subir, né? Então, decola o avião, ok? E aí, depois de decolar o avião, ele precisa fazer o restante do movimento, que é como se fosse um mergulho. Porque quando a criança estender o braço, ela simplesmente afasta o braço e ela como se ela mergulhasse. Então, ela faz o movimento de mergulho, né?
Por isso, do nome do mergulho do cisne, porque é como se o cisne mergulhasse e depois ele levantasse. Então, ele vai e ele sobe, ele mergulha e ele volta, ele mergulha e ele volta. E o próprio movimento é uma forma de mergulhar e subir. Mergulhar e subir. Entenderam? E aí, gente, é mais fácil a criança imitar o cisne do que a criança ficar nessa linguagem que a gente diz. Braço do lado, estende o braço, estende o cotovelo, abre peito, fortalece a coluna lá atrás. Agora, no 3, a gente vai tirar o braço pelo lado e a gente vai fazer um movimento de balanço, né? Que nada mais é do que um balanço. Vocês entendem que para a criança isso é muita informação? Vocês entendem que para a criança não tem sentido aquilo para ela, não tem graça, não tem motivação, ela não enxerga nada que é legal para ela. Agora, já muda de figura quando você diz: ih, mas esse teu mergulho está muito pequenininho, parece os filhotinhos os irmãozinhos do patinho feio. Tá muito pequenininho, sobe mais, vamos fazer um mergulho bem grande, que nem um cisne mesmo. E aí você vai incentivando a criança, vai linkando o movimento que a criança vai fazendo com aquilo que ela está movendo, com aquilo que eu preciso que ela faça. Só aí, gente, só aí você vai criar a aula realmente com o movimento certo, com o movimento que você está ensinando e com a execução da criança de uma forma atrativa, prazerosa e que ela realmente vai fazer o movimento. Vânia, ela vai fazer perfeito o mergulho do cisne? Não! E eu não exijo da criança a perfeição. Por quê? Porque eu estou inserindo ela no método Pilates for Kids. Eu estou inserindo ela num método que depois ela vai poder, ela vai poder praticar a vida inteira. Então, eu não preciso fazer com que a criança faça um movimento perfeito, porque lapidar esse movimento é com o tempo. Meu objetivo como profissional, meu objetivo como instrutora de Pilates, como professora de Pilates para a criança, é fazer a criança entender o movimento, é fazer a criança gostar do que ela está fazendo, é fazer a criança, ao mesmo tempo que ela está fazendo o movimento, na cabeça dela ela está brincando, eu sei que eu estou fazendo o quê? Um fortalecimento de cadeia extensora. Porque o movimento que ela faz trabalha o fortalecimento. Aquilo que ela está fazendo, para mim, com um olhar de professor, de um olhar de instrutor, de um olhar de quem está trabalhando com a criança, eu tenho que saber o objetivo. A criança pode achar que está brincando de mergulho do cisne. A criança pode achar que, hoje a gente escutou a historinha do patinho feio. Ou a gente brincou de avião. Mas você que é profissional, você que é professor, você tem que saber o objetivo disso. E entender o porquê do passo a passo. Por que a gente faz esse passo a passo? Para que a criança faça o movimento e aí sim tenha conexão. E aí tenha prazer. E aí ela realmente se sinta bem de fazer. E aí ela saia da sua aula e ela diga para o pai e diga para a mãe: nossa, pai, nossa, mãe, hoje a gente fez o mergulho do cisne. Eu era o cisne. Eu fui o cisne, o patinho feio uma vez, depois foi o outro colega. E a gente falou sobre... Você percebe que a criança sai motivada porque a aula foi diferente. Porque a aula tem tudo a ver com o contexto que ela vive, ou que ela já ouviu, ou algo que ela já escutou. Hoje, inclusive, nós temos tantas ferramentas, né? Que fazem com que a gente possa até mesmo levar no celular. Dependendo do tamanho da sua turma, você pode começar a aula mostrando um trechinho da historinha do patinho feio. Às vezes é 5 minutos. 5 minutos que abre a mente da criança e que ela observa tudo o que acontece e que ela percebe que se o patinho ele não nadar, ele vai ficar fraco. Se ele não se esforçar, se ele não nadar bastante, ele não vai crescer. Se ele não comer saudavelmente, ele não vai crescer. Então, você vai fazendo vários ganchos, né? E vai falando com a criança de uma maneira que realmente tem uma conexão. E aí, gente,
Uma das perguntas que sempre vem para mim, mas Vânia, eu tenho medo de aprender alguma coisa e eu não ter resultado com isso. E aí eu te pergunto, se o seu medo é aprender algo que realmente pode mudar a sua vida e você não saber se vai dar resultado e você não saber se você vai ter pessoas para trabalhar, eu pergunto para você, com a forma que eu estou te ensinando, com a forma que você está vendo, você acredita que a pessoa, o aluno ou os pais que verem a sua aula, eles não vão querer que seus filhos continuem fazendo e eles não vão indicar para outras pessoas? Eu não tenho dúvida disso. E sabe por que eu não tenho dúvida? Porque qualquer pai, qualquer mãe que chega numa aula e ele encontra realmente algo que é direcionado para a criança. O que eu estou dizendo, gente, é que você vai estar trabalhando com esse público específico. Não é uma adaptação da adaptação. Ah, a gente botou as crianças junto aqui, mas a gente faz de qualquer jeito. Não! Os pais, e eu falo também como mãe, nós não queremos um serviço meia boca, nós não queremos um serviço de qualquer jeito, nós não queremos uma adaptação da adaptação, não. Nós, pais, e eu falo como mãe, nós queremos algo direcionado para o meu filho. Eu não busco um pediatra, eu não busco um médico que não seja pediatra para minhas filhas. Eu não busco uma escola de línguas que não tenha a parte kids. Eu busco um profissional que fale com o meu filho, que fale com a minha filha, que ensine de uma maneira que o meu filho vai entender. E é por isso que você realmente pode ter certeza que você vai se diferenciar no meio daqueles e no meio dessas pessoas que às vezes começaram a trabalhar com Pilates, mas que fazem de uma forma que não é a ideal e que não é a que conecta com a criança. E aí fica muito fácil, fica muito nítido um pai e uma mãe chegar no lugar onde você está atuando, onde você está trabalhando, e elas perceberem, nossa, agora sim, esse tipo de trabalho, esse tipo de foco, isso sim é um trabalho para minha filha, para o meu filho. É isso que eu estava procurando. Eu estava procurando isso, Vânia. Eu ouço essas respostas. Vânia, eu estava procurando algo que seja realmente para a criança. E não algo que seja uma adaptação para o meu filho. É essa linguagem, gente, que as pessoas falam. Diversas pessoas me escrevem aqui no próprio direct, mães de todo o Brasil me perguntando, Vânia, onde eu encontro pessoas que saibam trabalhar dessa forma? Por que que elas, pessoas, me chamam? Porque na cidade delas não tem ninguém. Porque na cidade delas, ou tem alguém trabalhando, mas não da forma como qualquer pai, qualquer mãe gostaria que fosse trabalhado com o seu próprio filho. Imagina, gente, uma criança que tem uma metodologia direcionada dessa forma, que já começa a fazer um trabalho muito pequena, de trabalho, de fortalecimento, principalmente de coluna, sendo que a gente está entrando num mundo extremamente tecnológico. Quem não está dentro da tecnologia vai ficar de fora. Qualquer lugar está todo ele sendo transformado porque a tecnologia chegou, porque a internet chegou, porque os celulares estão na mão de qualquer criança, porque os computadores, que até então eram os vilão, eles foram a salvação para o ensino das crianças na pandemia. Então, muitas coisas mudaram e não achem que isso vai voltar. Não achem que as crianças não vão mais utilizar. Não achem que a tecnologia vai ter um ponto. Não, vai ser cada vez mais. Então, as crianças vão ter que trabalhar cada vez mais movimentos que vão ajudar, que vão contribuir, que vão preparar o corpo delas para que elas cresçam saudáveis. Caso contrário, se você não sabe disso, se você não fala isso para os pais, se você não comunica isso para eles, do porquê o Pilates é importante e por que o seu método de ensino é diferenciado, os pais muitas vezes podem achar que não. Eu vou fazer outra atividade e deu. Porque nesses movimentos, eu estou preparando uma criança para que ela se torne um adulto muito mais saudável. Já existem estudos, já existe, inclusive, provas mostrando, né, de estudos científicos, mostrando os resultados do quanto as crianças estão com problemas, quanto que aumentou o índice de cifose, de escoliose, de aumento de obesidade, gente, de aumento de ansiedade. Por falta de quê? Atividade adequada para a criança.
Segundo a Organização Mundial da Saúde já vem falando que mais de 80% da população tem ou terá problema de coluna. E você acha que isso vai diminuir? Se nada for feito, você acha que isso vai diminuir? Não vai diminuir. A menos que a gente possa educar a criança, a menos que a gente possa mostrar para a criança o que é importante, o que realmente faz sentido, aquilo que realmente protege o corpo dela, mesmo que ela não entenda que aquele movimento do avião, que aquele movimento do mergulho do cisne seja um fortalecimento e que esteja cuidando do corpo dela, mesmo que ela não entenda. Quem tem que entender, quem tem que saber da aula, quem tem que saber o objetivo, quem tem que saber o que é importante é o professor, é o instrutor, é a instrutora. O aluno, ele vai chegar para a sua aula com um objetivo: diversão. Não pensem que a criança chega para você porque ela quer fazer pilates, ela quer se divertir. E quem faz essa transformação de pegar algo que não é teoricamente atrativo, que não é legal, que vai doer, porque dói quando a gente faz fortalecimento, e transforma de algo de uma forma lúdica, que seja atrativa, que seja prazerosa, que a criança goste de fazer, é você. E para isso você precisa ter método. Para isso você precisa saber como ensinar. Porque quando você sabe ensinar, quando você sabe fazer uma aula legal, quando você sabe dar aula, quando você sabe conectar com a criança, é consequência você ter uma renda melhor. É consequência você aumentar a sua renda extra. É consequência você começar a abrir uma turma diferenciada. É consequência você ser chamado num lugar porque não tem outros profissionais lá que atuem da mesma forma que você está atuando, ou da mesma metodologia que você está usando. Então, gente, a aula de hoje foi para te mostrar que a gente pode sim, e a gente deve sim, ensinar até mesmo exercícios que são intermediários, que são difíceis. Mas o que eu faço é fazer com que esse movimento ele possa ser falado, ele possa ser ensinado de uma maneira atrativa, que tenha conexão com a criança. Eu tentei fazer o meu máximo, né? Acho que foi legal, foi importante, mesmo cansada, mas eu acho que foi o máximo que eu consegui trazer para vocês. Espero que tenha contribuído, tá bom? Beijão, tchau, tchau.